Muito bem, você está no canal Contratempos e hoje uma bomba que acabou de sair, acabou, essa notícia é de agora. E a gente vê, eu só achei, na verdade, no Twitter do Paulo Figueiredo. E diz o seguinte, que uma bomba atômica está prestes a cair na cabeça do senhor Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, vindo do Congresso americano, através de um congressista que está investigando e fazendo um projeto de lei para talvez até sancionar o Brasil. Vamos entender isso aqui direitinho. Antes, um contexto. Paulo Figueiredo é um jornalista, ele já mora há alguns anos nos Estados Unidos. Antes de toda essa confusão de inquérito de fim do mundo, enfim, vocês já sabem do que eu estou falando, né? Então ele já morava lá antes, foi atingido por esses inquéritos, foi atingido por esses processos, teve as contas congeladas, passaporte cancelado, enfim, tá? Ele está no meio desse olho do furacão e ele meio que encabeça um movimento que levou às cortes internacionais e levou ao Congresso americano a informação do que se passa no Brasil, dos diversos problemas com direitos humanos que a gente anda tendo no Brasil, com os diversos problemas que a gente anda tendo no Brasil com o devido processo legal, com o Estado Democrático de Direito. A gente sabe muito bem que muitas decisões, elas simplesmente ignoram o que diz a Constituição, ignoram o que diz o bom direito, ignoram o que diz inclusive a moral, tá? Perseguindo pessoas, censurando pessoas e criando uma sensação, um clima de medo no Brasil. Tanto que para dizer o que eu estou dizendo, eu tenho que ficar pensando, por isso demora, tem um certo delay, porque eu tenho que ficar pensando nas palavras que eu vou escolher. É inegável que esse clima de medo, até para quem não deve nada, até para quem tem muito cuidado como eu faço nas palavras, esse processo de controlar as pessoas pelo medo está em marcha. Isso aí só não vê quem não quer ou quem está ganhando alguma coisa com isso, ok? Então ele encabeçou esse movimento, o Congresso americano, alguns congressistas compraram essa ideia, ficaram interessados em saber o que estava acontecendo, fizeram uma audiência lá, ouviram, inclusive o próprio Paulo Figueiredo, recolheram provas e ficaram, eles chamaram inclusive o ex para dar declarações das ordens que receberam, ok? Pediram, intimaram o FBI mandou algumas coisas para eles, pediram, salvo engano, foi a Meta também, para que se pronunciasse. O Rumble, acho que também se pronunciou, mostrando as ordens que tinham sido exaradas pelo senhor Alexandre de Moraes. E pois bem, e agora um pequeno passo em concreto para avançar nessas investigações e possivelmente em algum tipo de sanção, tanto para o ministro Alexandre quanto para o Brasil. Tá? A gente tem essa carta aqui, eu não vou ler, se você quiser, você vai no Twitter do senhor Paulo Figueiredo, que é uma nova conta, porque várias deles já estão congeladas, é P Figueiredo BR, tá? Essa conta é verdade, essa conta é dele, e muito bem. E ele traz aqui a carta, uma cópia dessa carta, obviamente, né? Então, endereçada ao senhor Alexandre de Moraes, do Congresso americano, assinada pelo senhor Christopher H. Smith, de New Jersey. Então, muito bem. Ele aqui faz as apresentações, né? Diz quem ele é, apesar do senhor ministro Alexandre. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor, tá? O próprio Paulo Figueiredo, ele tem... Eu vou mostrar essa carta aqui para vocês, mas o próprio Paulo Figueiredo tem uma tradução, eu vou usá-la, tá? Então tem aqui as perguntas que ele faz, são perguntas bem pontuais, bem objetivas, né? Aquelas formalidades de praxe, e aí encaminha para o Rodrigo Pacheco, encaminha para o senhor Arthur Lira, encaminha para o atual ministro presidente Roberto Barroso e também atual presidente do TSE, Carmen Lúcia. Perfeito? Eu vou usar então aqui a própria tradução, para que eu não erre em alguma coisa. Eu entendo inglês, mas é bom que a gente tenha alguém que já está mais acostumado, inclusive com termos técnicos, tá? Então, eu vou ler mais ou menos aqui. Basicamente, ele diz que presidiu, faz esse resumo que eu acabei de falar com vocês aqui, diz que a audiência que eles fizeram levantou algumas sérias preocupações entre os membros do Congresso americano sobre o estado da democracia no Brasil. E devido às gravidades das questões, para garantir que as relações entre Brasil e Estados Unidos sejam conduzidas com base em informações precisas
Solicito respeitosamente, como sempre, né, que o senhor forneça esclarecimentos sobre os seguintes assuntos. E aí ele faz os seguintes questionamentos aí, eu vou ler todos, tá? 1. Existem atualmente jornalistas ou outros indivíduos cujo conteúdo está sujeito à censura prévia por sua ordem, incluindo, mas não se limitando, a medidas como bloqueio de contas em redes sociais, remoção de sites ou conteúdo online, ou quaisquer outras ações que impeçam a publicação ou livre disseminação de informações? O Paulo é uma testemunha viva disso aí. Ele é jornalista, tem suas contas bloqueadas, tem suas contas bancárias, inclusive congeladas. Então, a gente sabe a resposta. E é bem objetivo, sabe? Ele não quer saber, não quer explicação. Ele quer saber se há ou não. Porque não interessa a explicação. Num país em que a liberdade de expressão é respeitada, não tem explicação para que você congele as contas previamente de um jornalista. Não é o caso de, ele falou uma bobagem, a gente vai lá, multa ele, a gente vai lá, entra um processo criminal e a gente vai e bloqueia aquele tweet. Não. Bloqueamos a conta, ele não pode mais falar, ele não tem mais voz. Censura prévia, que inclusive, a gente já sabe, é proibido pela Constituição Federal, expressamente proibido. Mas vamos lá. 2. O senhor tem conhecimento da emissão de quaisquer ordens que tenham resultado no fechamento ou suspensão das operações de veículos de comunicação no Brasil? A gente tem pelo menos o Alan dos Santos, o Terça Livre, né? Da mesma forma, o senhor tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por uma entidade governamental que tenham dificultado os jornalistas de exercer suas funções profissionais, como o congelamento dos seus ativos financeiros ou a imposição de restrições às suas liberdades civis, incluindo ordens de prisão ou cancelamento dos seus passaportes? Mais uma vez, o próprio Paulo, né? Não vou entrar se o Alan dos Santos é jornalista, não interessa. Ok? Não interessa muito a formalização disso, a formalidade disso. Acho que sequer para os Estados Unidos importa. Sabe, ele não tem uma carteirinha de um órgão oficial ou, né? Ou coisa que o valha. Porque isso aí é só pro forma. Se a pessoa trabalha com informação, se ela passa informação, se ela dá notícias e faz isso como ofício, ela é uma jornalista, ok? Eu entendo, inclusive, como advogado, tá? Se ele faz petições, se ele peticiona ainda que ele não assine, ele está advogando. Muito bem. Algum membro do parlamento brasileiro foi processado, investigado ou está sujeito a medidas cautelares, como congelamento de bens ou restrições de viagem, devido a opiniões expressas ou ações tomadas no curso do exercício de suas funções parlamentares? A gente sabe de várias pessoas que têm aí problemas com suas contas. Não lembro, eu lembro vagamente aqui que algumas contas foram desbloqueadas, mas a gente lembra que o Nicolas teve suas contas bloqueadas, né? Já teve. Não lembro se está ativo agora ou não. Em suas investigações e processos contra indivíduos, o senhor observou o devido processo legal? Aqui ele vai, né, vai dar uma esquivada, incluindo fazer as devidas notificações, aí ele já pontua mais objetivamente, incluindo fazer as devidas notificações e citações em caso de indivíduos residentes nos Estados Unidos? Paulo mora nos Estados Unidos. Segundo ele, não recebeu notificação alguma, tá? O senhor tem conhecimento de alguma instância de repressão transnacional, incluindo o uso de agências dos Estados Unidos? Olha aí, começam, né? Ou organizações internacionais operando nos Estados Unidos, como a Interpol, para assediar indivíduos atualmente no território dos Estados Unidos e sob jurisdição dos Estados Unidos? Em 21 de maio, e aí ele cita o caso concreto. O Comitê Judiciário da Câmara enviou uma carta ao diretor do FBI, afirmando que o Comitê Judiciário havia encontrado evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI havia contatado 2 residentes nos Estados Unidos, um dos quais era um jornalista alvo de ordens de censura emitidas por tribunais brasileiros. Por favor, compartilhe qualquer informação que o senhor tenha sobre este e outros casos. Tá? Então, o FBI, dizem, o FBI, estão investigando inclusive essa participação FBI, CIA, Exército Americano, sobre a situação da democracia no Brasil. Tá? Surgiram alguns questionamentos quanto a isso aí, de que haveria um certo conluio, haveria uma certa pressão americana em relação às eleições no Brasil, em relação à democracia no Brasil. Então, é para esclarecer isso, tá?
O senhor solicitou dados ou emitiu ordens contra empresas ou indivíduos que não estão sob a sua jurisdição geográfica, incluindo empresas ou indivíduos sob a jurisdição dos Estados Unidos da América? E aí a gente entra no Rumble, né? Salvo engano, o Rumble nunca teve um escritório no Brasil e foi atingido. Se ele está falando de pessoas que têm escritório no Brasil, e aí o X tem, o Meta tem, o Google tem, aí talvez haja um certo questionamento sobre o que é jurisdição afinal, né? Mas também buscam saber se ele está se intrometendo no negócio de empresas americanas, ok? Mas nesse caso aqui, é se ele foi atrás de empresas que sequer têm escritório no Brasil. Salvo engano, esse é o caso, como eu disse, do Rumble. O senhor exigiu que empresas ou indivíduos dos Estados Unidos cumprissem ordens cuja legalidade é questionável sobre a lei brasileira? Aí é complicado se questionável sobre a lei brasileira, porque ele vai dizer que não, afinal ele é o intérprete final dessa lei, né? Incluindo ordens que ameaçam, aí sim fica mais objetivo, incluindo ordens que ameaçam empresas ou indivíduos dos Estados Unidos com ações legais contra os seus funcionários, com multas ou com bloqueios, proibição e desconexão deles no Brasil? Aí é óbvio que sim, independente se isso está dentro da legalidade das leis brasileiras, ele fez isso, ameaçou de multa e de punição, inclusive dos funcionários, o X, por exemplo, Meta, Google, Rumble, vários outros, tá? Isso pode trazer um problema é um soft power, né? Os Estados Unidos não gostam, como nenhum país deveria gostar, que outros países ameacem suas empresas, ameacem seus negócios. E como um país capitalista, um país que gosta de fazer negócios e gosta dessa liberdade de poder estar e fazer negócio e ter as suas empresas protegidas, os Estados Unidos sempre cuida muito bem de que os países aliados não façam isso. Não se intrometam nas questões de suas empresas, não ameacem os negócios dos seus concidadãos. Eles sempre foram muito zelosos quanto a isso, então dentro desse contexto, é uma pergunta muito importante, tá? Solicito respeitosamente que o senhor forneça uma resposta dentro de 10 dias úteis, pois estou atualmente trabalhando em legislação relacionada a este assunto com outros membros da Câmara. Segundo esclarece o Paulo Figueiredo, esse membro do Congresso, esse congressista, o senhor Christopher H. Smith, ele é um dos mais antigos membros do Congresso americano. E ele é meio que especialista em leis que sancionem outros países, para que se mantenha o devido processo legal, os direitos humanos, etc e tal, né? Ele explica, inclusive, aqui no início, o próprio congressista, que ele é membro do Congresso, presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Então, realmente é um passo duro, é um passo importante, é, como o Paulo disse, sem exagero, uma bomba, né? Bomba atômica. Bomba atômica eu não sei, acho que está por vir, mas é uma bomba daquelas, a mãe de todas as bombas, é por aí, tá? Porque é o início de um processo e é uma comunicação oficial do Congresso americano, intimando autoridades brasileiras a prestarem esclarecimentos. Eu acho que não prestarão. Ou se prestarem, fica aquela coisa assim meio... Porque primeiro não tem muito o que dizer. Então eu acho que vai ser aquela coisa talvez mais polida, mais diplomática, ou talvez nem fale, ou talvez fale através do Itamaraty. Não acho que... Porque aí você entra num conflito de países, né? E aí você talvez se entenda que o Congresso americano está tentando intimidar ou se meter em questões internas brasileiras. É sempre uma questão um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, mas eles têm essa liberdade de fazer isso, ele tem essa liberdade de fazer isso, e fez. E caso não responda, e caso entenda que não, isso é uma coisa diplomática, isso é uma coisa dos países, isso diz respeito à nossa ordem interna, não vou responder coisíssima nenhuma, ele terá a liberdade de, não havendo resposta, presumir que tudo o que foi dito é verdade, e aí fazer um projeto para sancionar o Brasil de alguma forma. Tá? Então, qualquer análise que se faça, qualquer que seja a resposta, é sim uma bomba. É sim uma bomba. Vamos acompanhar de pertinho isso aí, mas eu quero saber o que você acha. Será que o Alexandre de Moraes vai responder? Você acha que ele vai responder ou não? Diz aí nos comentários que eu estou curioso
para trocar essa ideia com você. Aliás, por falar em trocar ideia, estamos em live de segunda a sábado, tanto neste canal Contratempos quanto lá no Força Geek, tá? No meu canal da Twitch. Vem aqui com a gente, lá para meia-noite, meia-noite e meia, a gente conversa sobre tudo. Hoje, certamente, isso aqui entrará na pauta. Vemos as notícias do dia, até futebol, religião, tudo. Não tem assunto tabu lá, a gente conversa sobre tudo, ok? Então eu espero você por lá. Aqui eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal e deixe um comentário. Me diz aí se o Alexandre vai responder ou não. Se o governo brasileiro vai fazer alguma coisa ou não. O que você me fala sobre essa situação aqui? Qual a sua opinião? E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um livro que eu indico e também para uma lista de livros indicados, tá? Lá na Amazon. Se você for comprar alguma coisa pela Amazon, não deixe de entrar nesse link aí para que eu possa receber uma comissão de afiliado lá deles. Você não paga nada mais por isso, não precisa se preocupar, ok? É isso por hoje. Esse é o vídeo. Muito obrigado, espero vocês nas lives. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Falou, valeu e fui.